Olá, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Margleison. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de História, continuando o nosso capítulo aí do livro, falando sobre o governo dos militares, falando sobre a ditadura militar no Brasil. Nós vamos falar sobre a última parte aí do capítulo, a fase final da ditadura militar. Então a gente anteriormente já estudou os três primeiros governos militares, governo Castelo Branco, governo Costa e Silva, governo Médici. E hoje a gente vai estudar os dois últimos, falamos lá a respeito das torturas e tudo mais. E hoje a gente vai estudar os dois últimos presidentes, que é o governo Geisel e o governo Figueiredo. Então, o quarto presidente que foi eleito no Brasil, quarto presidente eleito não, desculpa, quarto presidente da ditadura militar, ele assume durante o período, vamos dizer, de maior tensão. Passados os anos de chumbo, que teve o período do auge, vamos dizer assim, do autoritarismo, AI-5, torturas, prisões, mortes nos quartéis, e aí assume o presidente Geisel, que vai governar de 1974 a 1979. O Geisel, ele assume com compromisso, se comprometendo a fazer uma devolução do governo aos civis. Quando foi implantado a ditadura militar no Brasil, quando teve o golpe militar, os militares disseram que estavam apenas salvando o Brasil do comunismo por um período de tempo, onde eles iriam fazer o serviço para impedir o comunismo e depois eles voltariam para os seus quartéis. Eles não queriam ficar no poder. Só que isso foi se estendendo. Já estava com 10 anos de ditadura quando o Geisel assume. E aí ele assume com esse compromisso, segundo ele, de fazer uma devolução ao governo, aos civis. Segundo ele mesmo, esse processo de devolução ele deveria ser gradual, lento e seguro. Então deveria ser aos poucos, tomando todos os cuidados para fazer essa devolução. Então, durante o governo Geisel, a gente tem a questão aqui para destacar a produção energética. No governo dele, a gente pode destacar a construção de usinas hidrelétricas, como por exemplo a usina de Tucuruí e a usina de Itaipu. Duas usinas hidrelétricas gigantescas. Eram as obras faraônicas que o governo da ditadura militar fazia. Eram obras gigantescas para mostrar realmente o serviço. Itaipu, a maior usina hidrelétrica do mundo, até pouco tempo atrás ainda permanecia dessa forma. Outro destaque que a gente tem aqui do governo Geisel é que durante o governo dele vai ser criado o Programa Nacional do Álcool, ProÁlcool, que era um programa justamente porque o Brasil estava enfrentando a questão da crise internacional do petróleo. O Brasil dependia muito do petróleo. Quando o preço do petróleo sobe, ele vai afetar o mundo todo e o Brasil também, porque o Brasil dependia do petróleo. Então o governo ele lança uma tentativa de solução para depender menos do petróleo. Seria a criação de carros, automóveis movidos a álcool, para diminuir a dependência do petróleo. Tanto é que até os dias atuais a gente tem no Brasil essa questão de carros movidos a álcool, que é um grande destaque até mesmo internacional para o Brasil até os dias atuais. E também vai ter o Programa Nuclear Brasileiro com a construção das usinas nucleares de Angra dos Reis. Atitudes autoritárias. Aqui a gente tem atitudes democráticas, desculpa. Fatos que foram feitos durante o governo dele que mostram essa possibilidade de abertura política que ele vinha propondo. Então ele acaba com a censura, que a censura ela existe em todos os níveis. Por exemplo, jornal. Se qualquer jornal impresso para leitura que viesse falando qualquer coisa de governo, ele era lido pelos censuradores e ele tinha, se falasse mal do governo, ele era colocado uma tarja preta para não mostrar nada. As músicas, qualquer disco que falasse alguma coisa contra o governo, ele era riscado. Era na época que era um disco de vinil, que se você riscasse, ele não tocava. Então ele riscava a parte da música. E outra atitude democrática que a gente tem aqui, além do fim da censura, é que ele permitiu a volta de eleições livres para o legislativo. A volta de eleições, a população poder votar para os deputados, indicar os deputados, em 1974. Só que essas eleições mostrou que a vontade, vamos dizer assim, popular, estava mais para o lado do partido de oposição. Na época,
o MDB. Lembrando que só tinha dois partidos políticos, o MDB e a Arena. Então o MDB, que era partido de oposição entre aspas, né, porque não poderia fazer muita coisa. O MDB, ele venceu as eleições. O partido do governo, que era a Arena, saiu perdedor. Isso assustou a linha dura do exército chamado, que eram os mais autoritários, mais radicais, que defendiam questão de tortura, a ala mais radical do governo. Para conter o avanço que foi percebido das oposições nessas eleições de 74, o que foi feito? A linha dura programou, em 1976, a chamada Lei Falcão. Essa Lei Falcão, ela estabelecia um limite da propaganda política no rádio e televisão. Até então, a pessoa poderia falar igual acontece na política de hoje em dia. A Lei Falcão, ela aparecia apenas a foto e o nome da pessoa. Então, a pessoa não poderia falar, não podia se expressar. Em 1977, outro ato para tentar conter o avanço da oposição foi o chamado Pacote de Abril, que foi criado. Esse Pacote de Abril, ele estabelecia que 1/3 dos senadores, então 1 de cada 3 senadores, ele seria indicado pelo presidente e não seria votado. O presidente teria o papel de escolher esses senadores. Esses senadores ficaram conhecidos como senadores biônicos, que não poderiam ser mexidos. E eram senadores que sempre iriam votar a favor do governo. Eram senadores que iriam defender o governo. Então, era uma forma do governo tentar se manter no poder, pelo menos com a parte de deputados e senadores, aí para conseguir governar. Essa possibilidade de abertura democrática também gerou reações. Assim, uma parte da linha dura do exército, contrária a essa reabertura, ela começou a fazer atos contra a abertura política. Então a gente vai viver um período em que vai ter muita questão de cartas-bombas, atentados. Os mais conhecidos aqui que aconteceram contra a abertura política vai ser o atentado ao Rio Centro, o Centro de Convenções do Rio de Janeiro, onde um carro-bomba vai explodir, e a carta-bomba que foi enviada à sede da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, e o atentado também a alguns jornais, algumas revistas que eram contra a ditadura militar. Mesmo com essa tentativa de moderar, vamos dizer assim, a ditadura militar, continuava a forma de repressão e violência. Nos quartéis, o exército continuava investigando, continuava torturando, continuava matando. Dois fatos que chamam a atenção desse período, que já era o período, vamos dizer assim, de abertura política, que estava se propondo da ditadura militar, vai ser a morte do Vladimir Herzog, que era um jornalista contrário à ditadura militar, e Manuel Fiel Filho. O caso do Vladimir Herzog é o que vai mais ganhar destaque. Ele era um jornalista que foi chamado para depor, para um depoimento lá na sede do 2º Exército em São Paulo, e que saiu de lá morto. Ele, segundo os relatos da ditadura, ele teria se enforcado. Só que fatos chamam a atenção. Como é que a pessoa conseguiria se enforcar, por exemplo, dessa altura aqui, ó, colocando os pés no chão, ajoelhado, ele está ajoelhado, nem o pescoço não dá para coisar. E outro fato que levanta a suspeita de que ele foi morto por tortura, apanhou até morrer, é que o velório dele, o corpo não pôde ser mostrado, o caixão teve que ser lacrado, o exército botou pessoas para ver, para não deixar ninguém abrir o caixão, que seria uma prova de que ele realmente foi torturado se tivesse hematomas no corpo dele. Então ele foi morto, e aí aumenta mais as pressões contra o governo. Em 1978, mais uma vez na questão da atitude democrática, o Geisel vai extinguir o AI-5, que é o ato mais terrível da ditadura militar, que a gente já falou nas aulas anteriores, que dava totais poderes para o presidente fazer o que quisesse no Brasil durante a ditadura militar. Na fase final do governo Geisel, pela primeira vez durante a ditadura militar, a gente vai ter uma disputa política para saber quem seria o próximo presidente. Dentro do próprio exército, que era quem mandava, com mão de ferro e tudo mais, a gente vai ter uma possibilidade de disputa quem é que vai mandar.
Vai ser um general da linha dura ou vai ser um general mais calmo? Teve uma disputa política e desse processo vai sair vitorioso o Figueiredo. Vai ser o último presidente da ditadura militar, o último militar a governar o Brasil. Então, quando ele assume, o que a gente tem aqui de características do governo dele? Tem o aumento da pressão de vários setores da sociedade pela abertura política, pressão para acabar a ditadura, pressão para acabar essa questão de censura, prisões, a volta da liberdade democrática de uma forma geral. E o Figueiredo assumiu o compromisso com a reabertura, assim como o presidente anterior, que fez lá o processo lento, gradual e seguro e que, na verdade, não chegou aonde as pessoas queriam. O Figueiredo, a gente realmente já está na fase final, então a gente percebe atos democráticos que vão possibilitar essa abertura política. Por exemplo, teve a possibilidade da volta de organização sindical. Os sindicatos foram liberados, então as pessoas poderiam se associar a sindicatos. E o maior exemplo vai ser que em 1979 vai ter a greve dos sindicatos, do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista, principal região metalúrgica do Brasil. E esse sindicato era liderado pelo Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, que depois se tornou presidente do Brasil. Ele liderou uma greve, que é quando ele começa a participação política dele, de mais de 3 milhões de trabalhadores, e aí chamou a atenção do Brasil todo. Outros fatos que a gente percebe essa questão da abertura política vai ser a campanha pela redemocratização. A gente vai ter a campanha da anistia e o fim do bipartidarismo. A questão da anistia. A anistia, gente, é o perdão. Você perdoar. Então, começou um movimento popular no Brasil a favor da anistia. A anistia, eles queriam anistiar todas as pessoas que foram presas, expulsas do Brasil durante a ditadura militar, que por algum motivo político foram perseguidos pelo governo. Então começou uma campanha realmente política, a população saiu para as ruas, para pedir essa anistia. Diante da pressão, o governo ele fez a anistia, ele perdoou. Só que ele fez uma anistia que englobou todo mundo. O que foi feito com a anistia? Foi perdoado quem foi preso e quem prendeu. Então, por exemplo, na ditadura militar, uma pessoa que foi presa e foi torturado, apanhou, pegou choque lá na cadeia, ele foi perdoado. E o cara que deu o choque, que bateu nele, pela anistia que foi estabelecida, ele também foi perdoado. Então, qualquer pessoa que cometeu algum crime durante a ditadura militar, ele não poderia mais ser preso. Ele foi perdoado totalmente. Então, todos os torturadores, todas as pessoas do exército que mataram os outros, torturaram, eles não puderam ser presos. O Brasil, ele foi o único, aqui na América do Sul, todos os países praticamente tiveram ditaduras influenciadas pelos Estados Unidos. Mas o Brasil foi o único que perdoou os torturadores. Até hoje, ninguém foi condenado. Só foi condenado o herói, segundo o Bolsonaro fala, que foi o Ustra, que era o chefe do DOI-CODE, o responsável lá pelas torturas. Ele foi condenado, mas ele não pôde cumprir prisão porque a lei protege ele dessa questão da tortura que foi cometida com a anistia. Então teve a anistia para todo mundo. Essa anistia perdoou as pessoas que foram presas e quem prendeu, quem foi torturado, quem foi torturador. E essa anistia permitiu a volta das pessoas que tinham sido expulsas do Brasil. Então elas voltaram para o nosso território. Muitos políticos, muitos artistas que tinham sido perseguidos durante a ditadura, não poderiam se manifestar artisticamente, começaram a voltar. E outro fato aqui do governo dele é o fim do bipartidarismo. A volta da possibilidade de criação de partidos políticos. Até então só existia a Arena e o MDB, e aí foram surgindo os partidos políticos. Surgiu o PSDB, PT, PMDB, PSD, PDT, e aí hoje em dia a gente tem mais de 30 partidos políticos no Brasil. Nessa questão da abertura política, em 1952, foram realizadas as primeiras eleições diretas para governador durante a ditadura militar. Pós fim de eleições diretas que aconteceu já lá no início da ditadura militar, acabou as eleições diretas.
Nessas eleições diretas para governador, teve uma grande vitória dos chamados partidos de oposição, que eram os partidos que criticavam a ditadura militar. Então já era um anúncio de que as pessoas estavam insatisfeitas. Em meio a tudo isso, o deputado Dante de Oliveira ele vai propor uma emenda constitucional que propunha a volta das eleições diretas para o Brasil, aonde a população teria o direito de escolher o presidente, porque pela lei quem escolhia o presidente eram os deputados. Essa emenda, essa proposta, ela recebeu ampla adesão da população brasileira. Teve uma ampla participação, passeatas, comícios, manifestações políticas, artísticas. A população realmente saiu às ruas para pedir o direito de poder votar. Só que quem iria dizer se ia votar ou não eram os deputados. O que acontece? Lá durante a eleição, era necessário ter uma quantidade X para conseguir votar. Era necessário, vamos dizer, uma maioria, e não apenas uma maioria, vamos dizer 50 mais 1, de 100, 50 mais 1 é a maioria. Não era necessário só isso, era necessário uma ampla maioria, 2/3, 3/5, lá eu não estou me recordando agora da quantidade de deputados que eram necessários. O fato é que a quantidade de votos venceu, só que ela não foi a quantidade de votos que seriam necessários para voltar às eleições diretas. Então, pela que foi votado no Congresso, as eleições elas continuariam indiretas. Quem iriam escolher o presidente seriam os deputados. E aí, em 1984, a gente vai ter a eleição indireta com a participação dos civis. Do lado do candidato do governo, do lado do candidato que apoiava a ditadura militar, estava o Paulo Maluf, lá de São Paulo. Um dos caras que até hoje em dia é um dos políticos mais complicados aí, porque tem várias condenações por desvio de dinheiro e até hoje ele foi preso, mas foi solto e o dinheiro nunca foi recuperado. Diz que ele roubou bilhões. E o outro candidato era o Tancredo Neves. Tancredo Neves, ele era um velho conhecido da política, lá desde Juscelino Kubitschek. Então, ele tinha uma participação de ser um presidente popular, que tinha uma expectativa de ser muito grande dele ser um bom presidente. O Tancredo Neves sai vitorioso das eleições indiretas e ele seria o novo presidente do Brasil. Só que um fato trágico vai acontecer, que antes dele assumir a presidência, ele vai ser acometido por uma crise de apendicite. E ele, antes de assumir, ele vai falecer por causa dessa crise de apendicite. Então, o primeiro presidente que a gente teria após a ditadura militar, que seria o Tancredo Neves, não pôde assumir. Ele morreu e aí começou deu um susto, vamos dizer assim. Será que os militares vão retomar o poder? O presidente morreu, quem é que vai ficar agora mandando? Durante a confusão, teve-se a confusão e quem vai assumir vai ser o vice-presidente do Tancredo, que era o antigo governador aqui do Maranhão, José Sarney. José Sarney era um antigo aliado dos militares que tinha mudado de lado, mas que vai assumir a presidência e depois a gente estuda sobre o governo dele. Aqui o balanço socioeconômico, aqui destaca. O que a gente pode destacar da questão da ditadura militar? Teve algumas áreas de avanço. Comunicação, a gente teve a criação dos Correios, da Telebrás, da Embratel, a questão das comunicações, sistema de comunicação e telefonia se destacou, a questão da energia, a gente tem um aumento da produção do petróleo, a construção das usinas hidrelétricas de Itaipu, Tucuruí, energia nuclear, a criação das usinas nucleares de Angra dos Reis, Angra 1 e 2, a Angra 3 até hoje nunca foi terminada, e a criação do programa Proálcool. No transporte, a gente tem um aumento da rede rodoviária e a criação da Embraer, que é a empresa responsável pela criação dos aviões. Ela foi privatizada, mas ainda tem uma participação do governo. A gente tem na educação, a gente tem um destaque para o Mobral, antigo programa que foi criado para tentar acabar com o analfabetismo no Brasil.
destaque lá para a questão da alfabetização dos jovens e adultos, a forma que foi criada para fazer esse incentivo à educação. E para a questão de renda, a gente tem um destaque negativo, que é a concentração de renda no Brasil. O dinheiro ficou concentrado nas mãos de poucos. E do lado mais negativo ainda possível é a questão da falta das liberdades democráticas realmente. Você não tinha direito de nada. Todos os direitos do cidadão foram tomados pelo governo. Prisões, torturas, direito de ir e vir, tudo aconteceu durante esse governo, uma das fases mais tristes da história do nosso país. Gente que vai concordar com o que eu acabei de falar e gente que vai discordar. Tem gente que vai dizer que, na verdade, a ditadura militar não foi uma ditadura, não foi um golpe, que foi um ato de salvação do Brasil, salvar o Brasil do comunismo. Então, é vertentes que a gente tem da história. A história, vamos dizer assim, contada a partir das pesquisas, é uma história que vai mostrar mais o lado mais negativo. Mas quem é do lado dos militares, claro que vai defender. Tem uma discussão. A gente está na questão de liberdade. Graças a Deus, hoje em dia, a gente vive uma democracia que você tem o direito de concordar ou não. Fato é que se fosse lá na ditadura militar, se você discordasse, você já poderia até mesmo ser preso. Hoje a gente não tem esse problema. Você pode concordar que foi uma ditadura, pode não concordar. Então a gente vai encerrando por aqui, gente. Na próxima aula a gente continua com um novo capítulo sobre a redemocratização. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que tenha ficado, estou à disposição de vocês. É só entrar em contato. A gente encerra por aqui. Tchau, tchau. Fiquem bem e até mais para vocês.